Boa noite a todos, sejam bem-vindos para essa live. Esperar o pessoal chegar. Aí vocês me avisem se vocês estão me ouvindo bem. Hoje tive que usar o fone convencional e agradecer ao pessoal do Portal Me pelo espaço. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma questão que eu tenho pensado bastante a respeito, que é sobre essa questão, né, de fico no Japão, volto para o Brasil. Então eu gostaria que vocês ficassem bastante à vontade para vocês, né, colocarem as suas experiências, para vocês falarem, né, tirarem suas dúvidas, compartilhar alguma história, né, e como vocês se sentem a respeito dessa questão, tá bom? Então, vamos esperar o pessoal entrar e só vai me avisando realmente se o som tá bom para vocês, tá bom? Por favor. Deixa eu atualizar aqui. Ok. Olá. Vamos lá. Bom, então, novamente boa noite. Bom dia para quem está no Brasil. E vamos começando a live, né? Falar sobre essa questão desse tema. Que eu decidi, né, por duas questões. Primeiro, porque eu estou aqui no Brasil, então tem um pouco, né, uma vivência pessoal que fez com que eu pensasse a respeito disso. Olá, Michael e Márcia Maltarolo, boa noite. De pensar um pouquinho a respeito desse impacto emocional dessa decisão, né? Então, e também, né, por conta dos últimos acontecimentos do Japão, o super tufão que passou por aí, né, 2 semanas atrás, na semana passada, né, e que realmente causou um alvoroço muito grande, e das pessoas começam a ter esse questionamento: nossa, será que vale a pena eu permanecer no Japão? Acontece tanta coisa aqui, né? As famílias aqui no Brasil realmente ficam bastante apreensivas, né? E preocupadas com o pessoal que está aí, que é uma situação emergencial, né? Uma catástrofe natural e não tem o que a gente fazer, né? O tufão vai passar, felizmente ele desviou de algumas áreas, mas ele atingiu, né, muitas outras, causando assim, muitos danos, né? Então, isso faz com que a gente comece a ter algumas reflexões a respeito da permanência aí no Japão, do que realmente importa, do que realmente vale a pena e de como a gente quer, né, viver a nossa vida. Então, deixa eu ir falando um pouquinho aqui com o pessoal. Rúbia Carvalho, boa noite. Esse assunto é interessante. Que bom que vocês gostaram desse tema, né? E podem colocar aí como eu falei, os seus comentários, né? Vamos fazer essa live em forma de bate-papo, que eu acho que assim fica bem mais proveitoso, né? A gente fazer. Olá, Rosemary, bom dia. Bom, então, o que acontece? A maioria de nós, quando foi para o Japão, tinha uma expectativa, né? O, enquanto eu passei praticamente 3 anos aí, então quando as histórias, né, os comentários eram assim: eu vim para passar 2, 3 anos para levantar uma grana e voltar para o Brasil, para poder, né, ajudar minha família, ou para poder conquistar alguma coisa aqui, então comprar uma casa, saldar uma dívida, ou para garantir, né, o estudo dos filhos. E de repente esses 2 anos se transformaram em 5, em 10, em 15, em 20, em 30 e assim por diante, né? E a gente pensa: nossa, mas como assim? Como acontece, né? Essa questão dessa mudança, né? De pensamento, dessa mudança de intenção. E não, parece que foi ontem que eu cheguei e já tô aqui há 15 anos, há 20 anos.
e as coisas foram acontecendo. Então, né, às vezes as pessoas vão sozinhas e aí constituem família, e aí os filhos vão para a escola, e aí vão criando raízes que tornam o retorno para o Brasil, por mais que exista o desejo, a intenção, cada vez mais difícil. Porque aí os filhos já não querem mais, você está estabelecido no trabalho, o trabalho é corrido, o trabalho é estressante, a carga é muito grande, né? A carga horária é pesada, mas a relação que a gente estabelece com o dinheiro, né, aí no Japão é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, o dinheiro te possibilita coisas, né, que às vezes você estando aqui no Brasil não seria possível você realizar algumas condições, como por exemplo ter um carro bom, levar sua família para todo feriado, ou pelo menos os feriados maiores, né, as férias das crianças, para passear, levar seus filhos para Disney, né, para Universal. E aí no Japão se você se organizar certinho, a família, principalmente o casal que trabalha, é possível, né? Então, como eu digo, acostumar com coisa boa a gente acostuma rápido, né? Então tem a questão da segurança, a questão dessas possibilidades, né? Essa questão de viver no país de primeiro mundo, que sim, tem algumas questões, né, principalmente da própria cultura, que são muito diferentes. Então, quando a gente chega, primeiro a gente tem aquele choque cultural, né? Nossa, funciona de uma forma tão sistemática, tão metódica, mas quando você menos percebe, você tá no mesmo ritmo, né, do que a sociedade japonesa. E aí você se acostuma a viver né, nesse ritmo, você começa a perceber que tem algumas coisas que funcionam muito bem, e funciona justamente por ser dessa forma um pouco mais sistemática, mais metódica, só que também, né, às vezes acaba atrapalhando porque é muito engessado e não tem essa flexibilidade que nós brasileiros temos, né? Então eu sempre digo que tem prós e contras de qualquer lugar que você for, né? Não existe um lugar que você vai morar, seja na Europa, seja na Ásia, seja na América Latina, América do Sul, enfim, que você vai falar, é um país perfeito, é um lugar perfeito, não tem absolutamente nenhuma questão que me deixe desconfortável. Até porque sempre que a gente tá, né, fora do nosso país, independente se a gente tá num país vizinho aqui, ou, né, no caso do Japão, do outro lado do mundo, a gente sempre vai ser estrangeiro. Então, tem algumas questões, sim, dessa identidade cultural que às vezes vai bater de frente e a gente vai se sentir um pouco incomodado né, com certas situações. Bom, deixa eu ir para os comentários aqui. Vamos lá. Débora Sugai, boa noite, ótimo tema, obrigada. Oi, Renata, boa noite. Michael tá dizendo assim, na minha opinião, eu prefiro o Japão, só penso em voltar quando não der mais. Aí eu volto. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Boa noite, bom dia, Jo e Mônica, seja bem-vinda. Uma grande dúvida, a Simone Shelton Gabriel Ish está falando, uma grande dúvida sobre o assunto, principalmente para os casais com filho, né? Aí o Michael tá falando, até porque mesmo com catástrofe do tufão, né, com essa questão dos desastres naturais, morre mais pessoas aí no Brasil com bala perdida, assaltos, acidentes, etc. Realmente a questão aqui no Brasil da segurança é algo que não é de hoje, que todo mundo, né, sabe. Eu falo que é um paralelo que a gente faz, que eu fazia quando eu estava aí, que era muito interessante. Aqui no Brasil é difícil você não conhecer alguém que tenha sido já assaltado, que já tenha passado por uma situação assim, seja um assalto dentro de casa ou na rua, enfim, que já tenha passado por alguma situação desse nível, né, assim, nesse sentido. E aí no Japão, eu pelo menos não conheci ninguém que tivesse passado por isso aí. Então só daí a gente já percebe, né, essa questão da segurança, que é bastante diferente. Não que não aconteçam coisas ruins aí no Japão relacionadas à violência, mas não tem, né, nem como a gente comparar
com o nível e com a quantidade, né, de situações que acontecem aqui. E realmente, para um casal ou para uma família que tem filhos, acaba se tornando um diferencial ou um ponto muito importante nessa decisão. Ah, a gente vai voltar ou a gente vai permanecer aqui? Ah, é mais fácil permanecer aqui, onde a gente consegue criar os nossos filhos com um pouco mais de segurança, as crianças têm um pouco mais de liberdade, porque aqui a impressão é que todo mundo está muito preso, né? Você acaba se tornando prisioneiro da sua casa, dependendo, né, do local onde você mora. Claro que ainda tem algumas cidades que são bem tranquilas, né, mais pro interior, cidades em que, né, o índice de criminalidade não é tão alto e que você consegue viver de uma forma tranquila. Mas não é o caso das grandes cidades, né? As grandes cidades realmente elas têm um nível de periculosidade que é bastante alto e que faz com que a gente fique preocupado. E aí quando a gente volta, é interessante porque a gente acaba ficando com muito medo. Né? A gente fica com medo de tudo, que as pessoas alimentam isso. Cuidado com a bolsa, cuidado do celular, cuidado com não sei o quê, cuidado com não sei o quê. Aí você fala, nossa gente, como é que as pessoas conseguem viver aqui? Depois de ter essa experiência, né, de outros lugares fora do Brasil, a gente volta com esse sentimento de que, não estou generalizando, não todas as pessoas, né, mas muitas pessoas relatam essa questão de sentir medo, né, de retornar. Porém, também tem a parte boa, como eu disse, sempre tem, né? O fato de você estar longe da família é algo que impacta bastante no nosso emocional. Então, para as pessoas que vão sozinhas, então que deixam, seja esposa, marido, filhos, pai, mãe, irmãos, né, aqui no Brasil, e aí vão para o Japão, se acontece alguma coisa, porque pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Então, se existe uma perda, né? Então, pessoas que perdem os pais, pessoas que perdem amigos muito próximos, irmãos, fica aquele sentimento de, não só de impotência, porque, ok, se você tivesse no Brasil, talvez não fosse mudar nada, né? Chegou a hora da pessoa e enfim. Mas é aquela questão de eu não me despedi, né? É um luto que fica incompleto, né? E o que acontece? Ele precisa ser vivenciado, né? O luto é uma fase, quando a gente perde alguém, esse sentimento, ele precisa ser vivenciado para que esse ciclo se feche. E às vezes você ficou um tempão no Japão, aconteceu um monte de coisa, e aí quando você volta, aquela pessoa não tá mais lá. E aí você tem que lidar também com esse choque de, nossa, que estranho. Por mais que eu já tivesse a notícia, que eu, né, já soubesse de tudo do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, eu ainda, assim, é, eu não consegui, né, fazer o que eu gostaria, eu não estava presente para dar o suporte para as pessoas da minha família, para as pessoas que eu amo. Então, isso também pode gerar, né, um desconforto emocional bastante grande e que aos poucos a pessoa vai precisar, né, assim, trabalhar isso, trabalhar esse sentimento, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, se vocês tiverem alguma outra pergunta. O Michael tá dizendo que no caso dele, né, ele perdeu os pais assassinados há 15 anos atrás. Nossa, Michael, sinto muito, né, pela sua perda. E realmente eu imagino essa dor, né, imagino esse sentimento, né. E como eu falei, é importante que você, né, espero que você tenha trabalhado isso na terapia ou através, né, da espiritualidade, para que isso não se torne uma culpa, para que isso não se torne algo assim muito negativo e que impacte de forma muito direta e concreta na sua vida, né? Como eu falo, às vezes o fato da gente estar aqui não nos tira, né, assim, essas possibilidades de acontecer algo ruim, né, claro, isso está na vida de todos nós, né, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas o fato, às vezes, da gente estar com a família faz toda a diferença, porque existe esse suporte,
né? Ah, você não tá bem, você não tá legal, aconteceu alguma coisa no seu trabalho, você ficar chateado, né, com as coisas, mas de repente quando você chega, né, na sua casa e aí tá sua família lá né, assim você fica um pouco mais confortável, né, você é acolhido pelas pessoas, porque isso é uma coisa que a gente sente, né, quando tá no Japão, que é essa carência desse jeito, né, nosso brasileiro, de conviver com as pessoas. Então, quando a gente tá aqui no Brasil, parece que tudo é festa, né? Ah, então vai acontecer alguma coisa, alguém conseguiu um emprego novo, ou né, os amigos vão casar, ou enfim, né, um bebê vai nascer, alguém conquistou alguma coisa. Então, assim, aqui, aí, vamos reunir então na casa de alguém e vamos comemorar. E aí cada um leva alguma coisa, a gente come, conversa, né? E isso é bastante comum aqui, a gente faz bastante isso. Até porque os espaços são maiores, o ritmo de vida é muito diferente. E isso é uma coisa que depois eu vou falar que a gente estranha bastante também. Pelo menos eu tenho estranhado bastante essa coisa dos horários, né? Então, às vezes você quer ir numa loja, assim, 7 horas da noite e aqui já tá tudo fechado, tudo fecha às 6. Aí você quer ir fazer alguma coisa no domingo, as coisas só abrem às 2 da tarde, às 3 da tarde. Então, aí você fala, mas como assim, né? Antes funcionava, aí né, a impressão é de que tudo funcionava o tempo todo, né? A minha impressão do Japão. Qualquer coisa que você precisava, de domingo a domingo você tinha acesso. E aqui você tem que se adaptar, né, a essa questão de que não é assim, é um pouco diferente, né? Então, né, voltando a essa questão, né, da família, dos amigos, da gente ter esse jeito diferente, né? Porque, como eu falei, no Japão, então, os espaços são menores, a gente tem uma rotina de trabalho, um horário muito diferente, então é difícil a gente conseguir, né? Essa questão de, eu vou na casa de um, eu vou na casa de outro, e esse costume acaba se perdendo, né? E acho que isso é uma das coisas que eu mais sentia falta quando eu fui pro Japão e me sentia muito sozinha, né? E isso é uma sensação que, conversando com os amigos, né, e nos atendimentos que eu realizo, é muito comum as pessoas se sentirem muito sozinhas, muito carentes, e aí o que acontece? As pessoas ficam, os laços, né, de amizade dos colegas de trabalho, ou entre os seus vizinhos, ou mesmo entre as pessoas que estão morando na mesma casa, acabam se tornando muito intensos, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, às vezes as pessoas não têm um pouco de dificuldade, por exemplo, de compartilhar os amigos, né? Você encontra aquele seu amigo no trabalho, você faz aquela amizade e aí aquela pessoa tem que ser exclusiva para você, porque você tem que suprir, né? Esse sentimento seu de carência e de solidão. E não é verdade, né? A gente precisa ser autossuficiente nesse sentido. A gente precisa sim das pessoas, é muito importante para a nossa saúde mental a gente ter. Não precisam ser muitos, né? Mas um ou outro amigo ou amiga com quem você possa compartilhar as suas questões, as suas dores, as suas insatisfações e os seus sucessos também, as suas felicidades, né? As suas alegrias. Então isso é bastante importante. E aí no Japão a gente tem um pouco de dificuldade às vezes para estabelecer esses laços, porque como a vida é muito dinâmica, então de repente você está trabalhando com uma pessoa, ela está ali na sua linha, conversa com você todos os dias, e depois de uma semana ela recebe uma outra proposta, ela muda de trabalho, ela muda de cidade, ela muda de estado, e aí você não vê mais, e nossa, e aquilo fica com, né, aquele sentimento de perda, que faz com que a gente às vezes se feche. Eu não vou me aproximar das pessoas porque, né, assim, eu posso perdê-las. Então eu vou permanecer com todo mundo sendo só colega de trabalho, não vou querer estabelecer nenhum amigo, mas às vezes a gente vai precisar, né, dessas pessoas próximas a gente para que a gente possa se sentir bem, né? Então essa também é uma diferença bem significativa, né, da rotina, né, da vida entre
o Japão e o Brasil. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, então, né, o Maicon fala que ele trabalha até hoje com os remédios, né, para depressão e com terapia para conseguir superar. Realmente é uma perda bastante significativa, né? Fico feliz que você faça terapia, que você, né, tenha optado por buscar, né, o reequilíbrio da tua saúde mental, né? Então, espero que tudo funcione da melhor maneira. Boa noite, Cal, seja bem-vindo. Oi, Vivi, boa noite. Neuropsicopedagoga Viviane Gomes, profissional excelente. Vocês têm algumas questões relacionadas à educação de filhos, a problemas de aprendizagem, procura essa moça aí que ela é show. O Maico falando que depende da família. Ivete Tanui. Estou dividida entre Japão e Brasil. É um desconforto. Se eu for para o Brasil, tenho que procurar um terapeuta. Às vezes, a gente existem algumas circunstâncias, né, na nossa vida que são essas mudanças. Toda mudança causa um desconforto, né, porque você tem que sair da sua zona ali, né, do que você já domina, do que você já se apropriou, para uma experiência nova. E aí, uma coisa que é bastante interessante é que você pode voltar independente do tempo. Claro que se for muitos anos, as coisas aqui no Brasil muito provavelmente também tenham mudado bastante. Mas por mais que seja pouco tempo, 6 meses, 1 ano, quando a gente retorna, a impressão é de que tudo tá tão diferente. Mas às vezes, se você pergunta para uma outra pessoa, a visão é de que tá tudo igual. Mas é que na verdade nós estamos diferentes, né? Essa experiência de viver fora, em qualquer país, né, faz com que a gente reveja e se reinvente, né? A gente se transforma em outra pessoa, porque a gente tem que lidar com todas essas questões da saudade, da solidão, da carência, dessa adaptação à cultura e à sociedade japonesas que são tão distintas do que a gente tem aqui no Brasil. E aí a gente não é mais a mesma pessoa que saiu de cá, né, que saiu daqui do Brasil, mesmo que seja há 1 ano atrás. Né? Então, muita coisa muda nesse tempo. Por mais que, como eu falo, que a vida seja corrida aí no Japão, então a gente precisa fazer essas transformações, né, para que a gente possa segurar a bronca, como eu falo, né? Então, é bastante interessante quando a gente faz essa análise, quando a gente faz põe na balança, né? Nossa, como eu me desenvolvi nesse período. Quantas coisas que eu achei que eu não fosse capaz de fazer, quantas coisas que eu nem imaginei que eu fosse vivenciar, e que essa experiência, né, de sair do Brasil, de mudar, de estar num país diferente do seu, né, diferente do nosso, ela nos permite realmente desenvolver. E aí, às vezes, você vai conversar com uma pessoa que nunca teve essa experiência, ela não vai compreender, talvez, todo aquilo, esse conteúdo que a gente traz, as coisas que a gente sente falta. Fala, nossa, mas você tem isso aqui, mas é diferente, né? É muito diferente. Então, Ivete, se você decidir retornar para o Brasil e sentir que realmente as coisas não estão muito legais, procure mesmo por terapia, né? Porque isso vai te ajudar a reajustar, né, essa questão e assim, auxiliar nesse processo de readaptação, porque esse processo vai acontecer você querendo ou não. Obrigada pela participação. Oi, Patrícia, boa noite. Miriam Leão, boa noite. Ai, que bom te ver nas lives, obrigada. Bom, a Simone está dizendo então que a única coisa que me angustia é perder alguém da família estando tão longe. Já perdi uma pessoa muito querida, que infelizmente com a distância não consegui chegar a tempo de vê-la. E realmente quando cheguei no Brasil e não havia, um vazio, passa um filme na cabeça da gente. Essa eu acredito que seja a maior angústia, né? A maior agonia, coisas que a gente na verdade nem gosta de ficar pensando, né? Porque por mais que você, né, tenha o dinheiro ali para comprar passagem no outro dia, a gente não chega,
né? É uma viagem muito longa, muito desgastante e que às vezes, né, não faz sentido a gente se deslocar, né? Porque vai chegar e tudo já aconteceu. Então, por isso que eu penso que é importante que a gente tenha muito claro o planejamento, ou pelo menos uma ideia, né? Como foi falado lá atrás, né? A hora que não der mais eu volto. Então a gente sabe que a aposentadoria no Japão é muito pouco, né? Não dá para sobreviver com a aposentadoria aí. Então, se existe esse planejamento, essa ideia de retornar para o Brasil quando, né, já ficar um pouco mais difícil de trabalhar, então isso exige um planejamento, né, uma poupança, né, ali uma reserva para que você possa retornar e assim e ter esse, né, um montante suficiente para você dar esse start ou esse restart na sua vida. Né? Então algumas pessoas acabam fazendo assim um plano de previdência privada aqui, né? Vai mandando dinheiro para alguém de confiança, vai deixando isso, né, acumulado. Mas eu acho que é importante, né, essa questão dessa decisão de ficar muito clara, dessas motivações, né, que a gente precisa ter para retornar. Porque, né, não tem problema que você nunca queira voltar ou que você queira se aposentar aí no Japão mesmo e continuar trabalhando e mesmo esse montante, em vez de mandar aqui para o Brasil para, né, terminar, continuar a vida aqui depois da velhice, que permaneça, né, no Japão, mas que tenha esse planejamento, porque às vezes a gente acaba achando, né, que essa condição de hoje eu ganho bem, né, eu consigo fazer as coisas, que isso vai durar para sempre. Mas, né, é sempre importante que a gente esteja preparado para uma eventualidade, né? Isso é bastante importante. Oi, Bruna, boa noite. A Débora Aoyama tá dizendo que aí no Japão ela se tornou uma pessoa fria, né? Então, como eu estava falando, por conta da própria dinâmica, né, que acontece nas relações interpessoais aí no Japão, isso também acaba sendo bastante comum, né, da gente não querer estabelecer ou da gente evitar estabelecer laços, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, justamente porque a gente nunca sabe a hora que essa pessoa vai embora e a gente sofre muito quando vai embora, né? Porque a gente fica, essa pessoa, como a gente não tem a família perto, se torna nosso melhor amigo, né? A pessoa com que a gente é confidente, e aí quando a gente precisa se separar, por exemplo, um decide retornar para o Brasil, ou muda de cidade, ou muda de estado, e aí fica difícil da gente encontrar, que era uma coisa comum, né, de fazer, aí a gente fica com aquele sentimento de vazio mesmo, né, de perda, de nossa, e agora, como é que eu vou fazer longe dessa pessoa? Mas é algo que também, assim, desenvolve, né, da gente essa capacidade de resiliência, né, de nos tornarmos mais fortes, de entender que a gente, né, só pode contar com a gente mesmo e que a gente deve sim, como eu falei, ter esse amigo, ter essa pessoa próxima, mas que essa relação seja uma relação tranquila, uma relação leve, adulta e de saber que algumas separações são inevitáveis. Mas que o sentimento, que a amizade, né, quando ela é verdadeira, ela realmente vai permanecer, né, por mais que esteja longe. Então a gente hoje tem essas ferramentas, né, como a internet, então a possibilidade de eu fazer essa live estando do outro lado do mundo, a possibilidade de conversar com vocês, de conversar com os meus amigos que ficaram aí, né, mas que realmente tem minimiza um pouco, né? A gente fala, ai, que gostoso ouvir de novo a voz daquela pessoa, ou, né, numa chamada de vídeo, tá ali conversando, olhando para, né, para quem você gosta, para quem você ama, e essa, né, é uma ferramenta que a gente pode utilizar de forma positiva, né? Vamos lá para mais comentários. A Viviane está dizendo, bem assim mesmo, Ju, quantas questões entre ir para o Brasil e ficar no Japão que nos deixa muito perdidos. Às vezes a gente tem essa possibilidade, ou por exemplo, a gente estabelece para a gente mesmo um plano, né, ou uma data. Ah, bom, eu vim, né, para trabalhar, eu vim para fazer isso, eu vim para conquistar tal coisa, e aí você
é o único que pode, né, estabelecer isso para você mesmo. Ah, eu vou então, vamos supor, no final do ano, né? Vão existir muitas oportunidades ou muitas novas possibilidades? Sim, vão existir, né? No meu caso, eu sou psicóloga. Fui para o Japão para trabalhar com crianças brasileiras, né, com necessidades especiais. Fiquei um tempo no projeto, aí de repente apareceu uma outra oportunidade e continuaram aparecendo outras oportunidades, né? Mas era algo que eu tinha determinado de retornar, até porque, né, quero continuar me atualizando na minha profissão, e aí no Japão isso era um pouco mais difícil. E mesmo sendo algo que você deseja, mesmo sendo algo que você planeja, não é fácil, porque você tem que abrir mão de algo que você tava, da sua vida aí, né, do que você vivia, do que você construiu, e recomeçar, né, aqui, porque é sempre do zero. Cada vez que você vai, ou cada vez que você volta, por mais que você tenha coisas aqui ou tenha coisas aí, é sempre do zero. Como eu falei, porque somos pessoas diferentes. Nesse período muita coisa acontece e aí a gente se transforma, né? Então é sempre esse sentimento de recomeço. Mas a gente dá conta, né? Recomeçar é sempre muito bom, porque abre novos horizontes. A gente fica com medo, com bastante medo, não só dessa questão de, vem Brasil da segurança, não, mas é o medo do recomeço, né? Como eu falei, a mudança causa um desconforto, mas a gente também acaba aprendendo bastante coisa sobre nós mesmos durante esse processo, tá bom? Obrigada, Vivi, pela participação. A Débora então reforça, né, que com o tempo vivendo no Japão ela se tornou uma pessoa fria, e como eu falei, isso é bastante comum, mas, né, Débora, como eu falei, é fundamental que a gente tenha essa pessoa, né, esse amigo, ou principalmente com a nossa família que está aí no Japão, né, não sei se você tem marido, filhos, enfim, que elas sejam pessoas que possam te dar esse suporte emocional o dia que você quer chorar, o dia que você está triste, ou o dia que você está feliz, né, que você possa compartilhar essas questões com alguém, né, então tenha esse amigo, tenha essa pessoa próxima para você poder não se sentir tão sozinha, que isso também acaba acontecendo, né, você acaba se isolando, se afastando um pouco das pessoas, e isso, né, às vezes pode não ser tão positivo, né? Como eu falei, é importante que a gente seja autossuficiente, que a gente consiga lidar com as nossas questões, mas é tão bom quando a gente tem um amigo próximo, né? Que de repente quando a gente encontra, a gente dá aquele abraço, fala, ai, que gostoso, né? Que a gente se sente confortado. E isso para nossa saúde mental e emocional é fundamental, tá bom? Então, o Michael tá dizendo, e aí ele diz que voltou, né? Conseguiu ficar 2 anos aqui, mas o medo me perseguiu e eu voltei. Quando você tem uma situação, um evento traumático, né? Como por exemplo essa questão de ter os pais, né? Assassinados, é óbvio que isso não, assim, não tem condição de não ser impactante, de não causar uma marca, né? De deixar essa cicatriz. E aí você se torna ainda mais sensível a todas as questões que acontecem aqui relacionadas à segurança, né? Então é compreensível, né? Se você se sente mais seguro aí no Japão, né? O importante é que você fique bem, tá bom? E a Débora tá falando que ela não sente falta, né, daqui, nem do lugar e nem das pessoas. A gente acaba se acostumando, né, porque se a gente fica também o tempo todo pensando, em quem eu deixei lá ou quem eu deixei aqui, a gente acaba não vivendo, porque não vive nem lá, não vive nem aqui, né, então é complicado. Claro que isso leva um tempo, né, da gente se acostumar e se adaptar a não ver pessoas com quem a gente convivia sempre. Mas também né, um aprendizado, se você se sente bem dessa forma, ok, né? O importante, como eu falei, é que você consiga ter alguns né, laços positivos onde você está, né? Porque isso faz bastante diferença, né? No nosso cotidiano, de uma forma geral, né? Obrigada pela sua participação.
Vamos lá. Mês passado fui ao Brasil resolver umas coisas de banco. Tudo é muito burocrático, parece que as pessoas dificultam o trabalho. Alguns processos aqui burocráticos, né, coisas de banco ou mesmo, né, de justiça no Brasil funcionam de uma forma diferente. A justiça no Japão eu não sei dizer porque eu nunca, né, tive nenhuma oportunidade, nem pessoas que eu conheci que estiveram envolvidas em algo nesse sentido. Mas a questão da burocracia, ou quando você tem que resolver alguma coisa em banco, ou prefeitura, realmente é muito mais ágil no Japão, das experiências que eu vivi, né, de pessoas que estavam próximas a mim. Mas eu falo, né, todos os lugares que a gente for tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Nenhum lugar é perfeito. Por exemplo, né, no meu trabalho, que é um trabalho com crianças, e assim, eu atendi muitas pessoas aí no Japão com casos de depressão. A gente tem, né, dentro do Japão um sistema de saúde mental que é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Nesse sentido, o Brasil está muito mais avançado, tanto as formas de tratamento quanto a inter-relação entre os profissionais, né? Então, se eu trato um caso de depressão aqui no Brasil, muito provavelmente eu vou ter contato com um psiquiatra, a gente vai conversar a respeito do caso. A gente vai poder, né, trabalhar em conjunto para buscar, né, a melhora mais rápida possível do paciente. E aí no Japão isso não acontece, né? Então, assim, né, inclusive a maioria dos psiquiatras com quem eu tive contato aí no Japão não recomendam o atendimento psicológico. Ah, não precisa. E precisa, né? Então, como eu falei, sempre tem, né, os dois lados em qualquer lugar que a gente for, mas o mais importante é que você se sinta bem onde você mora, onde você vive, né, se sinta seguro, se sinta tranquilo e possa viver, né, uma vida feliz. Isso é o que é mais importante. Obrigada pela participação. O Michael falando que o mundo que tá frio, né, a gente realmente tem talvez um pouco de falta de empatia, né? As pessoas acabam se tornando bastante individualistas. A gente, né, vive numa correria, então é uma série de atividades. Isso faz com que a gente acabe deixando um pouquinho de olhar para o outro, né? Mas a gente tem essa capacidade e que a gente pode, né, aos poucos conversando um com o outro, tentar de alguma forma resgatar, né, esse sentido de humanidade, né, que é próprio da raça humana. Na parte econômica me assustei, o custo de vida está muito caro, sem contar o medo que a gente tem de sair. Realmente, a gente, né, acaba achando que o Japão tem um custo de vida muito alto, ok, mas eu penso que isso é no mundo todo que agora, né? Realmente a gente vem para o Brasil e começa a perceber que alguns serviços, algumas questões estão muito caras, né? Então, por exemplo, na década de 80 e de 90, né, quando começou essa questão, né, dos imigrantes, né, dos brasileiros descendentes irem para o Japão para conseguir, né, para buscar uma qualidade de vida melhor, uma melhoria, né, nas condições de vida aqui do Brasil também, era comum acontecer ia um casal e aí com o salário de um pagava todas as contas, com o salário de outro guardava e em 2, 3 anos era possível você juntar um montante significativo de dinheiro e conseguir voltar e adquirir alguma coisa aqui no Brasil, uma casa, um terreno, um apartamento, um carro e tudo mais, ou abrir um negócio. Mas hoje tá muito difícil. É muito difícil juntar dinheiro aí no Japão, principalmente se a pessoa for sozinha. Se ela for sozinha, ela vai precisar de muito tempo para conseguir levantar o montante que ela precisa, e a hora que ela volta para o Brasil depois desse tanto de tempo, o dinheiro já não dá mais, aquilo que ela objetivou já não é suficiente para o que ela quer adquirir, né? Então tem realmente essa questão dessa diferença, né, de 2 ou 3 décadas atrás para os dias de hoje, no custo de vida tanto do Brasil quanto do Japão, né? Assim, realmente eu vejo, eu ouço esse relato muitas vezes. Nossa, a gente tá aqui faz 4, 5 anos no Japão, juntamos um dinheiro, a gente voltou pro Brasil, não conseguiu comprar nada do que a gente queria. Aí tem que voltar pro Japão, que é falar, então eu vou ficar aqui mesmo, porque pelo menos aqui esse dinheiro vai fazer um pouco mais de diferença do que faria no Brasil. Então a gente tem essa, né, essa mudança, né, dessa questão financeira e econômica dos dois países.
né? A Simone, exatamente isso, obrigada. Boa noite, Zuka. Seja bem-vinda. O pessoal do Portal Me, né? Novamente, obrigada pela oportunidade de fazer a live. Estou muito feliz com a participação, né, de todos vocês. Júnior, obrigada, toda a equipe. E se vocês tiverem algum outro comentário, quiserem falar sobre algum outro tema específico, então o pessoal do Portal Me colocou já aí nos comentários a minha página no Facebook. Eu realizo também atendimentos psicológicos online, então se alguém precisar, né, dessa demanda, pode entrar em contato comigo pela página que eu vou ter maior satisfação de responder vocês. Ou sugerirem temas também, né, fiquem bastante à vontade. Então, a Rubia Carvalho está dizendo, eu só penso no Brasil, Quando vou ao Brasil, o Japão some da minha cabeça, parece que nunca estive aqui. Isso porque está aqui há 10 anos. O que está me segurando aqui é o meu marido que não quer ir. Ele tem mais tempo de vida aqui do que no Brasil e isso é uma situação difícil. Quando envolve família, como eu disse, né, seja com filhos ou sem filhos, é importante, né, que seja uma decisão do casal, né, ou da família inteira. Eu fiz uma live há uns 2, 3 meses atrás, falando também do impacto que é essa mudança para as crianças. Porque as crianças não têm poder de decisão na família, né? Nesse sentido, a família que sai do Brasil para ir para o Japão ou a que decide voltar, né, do Japão para o Brasil, de realmente preparar os filhos para essa mudança, porque é muito impactante para a criança. Então você imagina que se ela sai aqui do Brasil, dificilmente a criança hoje sai daqui falando japonês. Então ela vai para um lugar que ela não tem amigos, ela vai para uma escola que ela não entende quase nada do que a professora diz, que ela não consegue se comunicar com as outras crianças, que não tem mais o desenho que ela gosta, as coisas que ela gosta de comer, os lugares que ela conhece. Então é bastante importante, né, preparar os filhos para essa mudança, observar bastante o comportamento das crianças depois, né, que essa mudança acontece, para realmente, né, se precisar de ajuda psicológica, de um suporte emocional para essa criança conseguir se adaptar, então que os pais procurem o quanto antes, né? Que isso também é um ponto bastante significativo. E da mesma forma quando vai voltar, né? Porque a gente volta com uma série de costumes, com uma série de palavras do nosso vocabulário comum do Japão. Então, por exemplo, daijobu, gomenasai, ohayou, os cumprimentos, né? Assim, a gente fala sem perceber. E aí as pessoas aqui no Brasil falam, o que você tá falando? Hã? O que você tá falando? Não entendi. Porque são coisas do nosso cotidiano. Então a gente acaba também tendo que se policiar um pouquinho. O né faz parte, ainda bem que o né eu falo que é mundial, então ninguém espanta muito quando você fala né. Mas outras palavras, outros termos as pessoas não conhecem. Então fica todo mundo olhando meio esquisito pra você, né? Com uma cara de, nossa, do que ela tá falando, né? Então às vezes a gente precisa se policiar um pouquinho pra ajustar o nosso vocabulário quando a gente retorna, né? A Ivete tá dizendo que quando ela vai no Brasil ela fica perdida, né? Acha tudo muito estranho, tem medo de tudo, né? A gente acaba realmente estranhando bastante coisa. O trânsito também a gente estranha, mas é uma nova adaptação. E o bom é que a gente está no nosso país, né? No meio de pessoas que entendem nosso vocabulário, que às vezes é uma dificuldade, né? No Japão, às vezes a pessoa tá 4, 5, 10 anos e às vezes não domina, né, o idioma japonês, então precisa de um intérprete para resolver algumas coisas. E aqui no Brasil você não precisa, né? Então, como eu falei, vantagens e desvantagens dos dois lados, né? O mais importante é você perceber, você resolver e decidir o que é melhor para você, o que te faz mais feliz, né? O que faz sentido para você. Né? A Mona Lisa Kata tá dizendo, eu morro aqui, né? Tenho medo do meu futuro. Então, realmente tem essa questão, como eu falei, né? Da segurança. E se né, uma escolha é o que te faz feliz, então, né? Realmente, boa sorte para você, né? Que seja a melhor vivência. Eliette Malteroína. Eu e meu marido estamos morando aqui no Japão há 5 meses. Estamos trabalhando em fábrica. Para mim está sendo uma experiência terrível.
está me deixando deprimida porque não sei falar Nihongo. No serviço sempre tem um para implicar com a gente, choro quase todos os dias, quero ir embora, não tenho vontade de ficar aqui mais. Estou pegando trauma de tudo. Sou atleta, corredora, deixei tudo para vir para cá e para mim é um sofrimento, sem competir, participar da corrida. Estou deixando até de treinar porque não tenho motivação, não estou tendo motivação e minha motivação é competir. Então, Eliette, realmente, o que acontece? Como a gente, eu estava falando, a gente sempre cria uma expectativa. Então, quando a gente vai para o Japão, eu penso que a gente só pensa em Tóquio, em tudo muito tecnológico, nas cidades que a gente vê na televisão, aqui, um Monte Fuji maravilhoso. Realmente as pessoas são muito educadas, pelo menos eu nunca tive nenhuma situação em que eu fui desrespeitada, né, por japoneses ou enfim. E também se eles estavam falando alguma coisa sobre mim, como eu fui sem compreender praticamente nada também no Nihongo, não fez diferença pra mim, né? Mas nem todas as pessoas vão se adaptar. E isso não é um problema. Ai, nossa, eu sou fraca. Ai, nossa, eu sou incapaz. Não é isso, né? É muito de cada um, do que realmente é de motivação para cada pessoa. Né? Claro que eu tenho certeza que você e seu marido conversaram bastante a respeito disso, foi uma decisão em conjunto, mas ninguém te prepara para o que você vai encarar aí no Japão. Quando a gente vai para uma cidade de interior, você olha, só tem plantação de arroz para tudo quanto é lado, e aí você fica pensando, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, é realmente um choque muito grande. E como eu falei, eu conheci muitas pessoas nesse período que eu estive aí, muitas. E algumas adoraram a experiência, outras odiaram a experiência, tanto que, pegaram as coisas e falaram assim, não, isso aqui não é pra mim, né? E foram embora. E não é, como eu falei, não é um problema, não é uma questão de fraqueza de nada, é uma questão de adaptação. E não é todo mundo que vai se adaptar com o Japão. Pode ser que a pessoa vá para outro país e se dê super bem, né? Então, porque realmente é uma diferença cultural gigantesca. Não tem como você falar que, não, isso é tranquilo, isso é de boa. Não é. Você não entende idioma, as pessoas perguntam coisas para você, você não sabe, você não faz ideia. Porque assim, entre o português e o japonês, a gente não tem associação nenhuma. Né? A pessoa pergunta qualquer coisa para você, você fala assim, ixi, não faço ideia. Porque a gente não tem, né, esse repertório. Então, é a mesma coisa que você fazer uma pergunta em português para um japonês. Ele não vai fazer ideia do que você está falando, né? Então, realmente são situações que precisam ser bastante conversadas. Mas, se já está afetando a sua saúde, seja a sua saúde física quanto a sua saúde mental, é importante rever. Rever essa decisão, rever essa escolha e procurar por ajuda, né? Então, como eu falei, se precisar de um suporte, entre em contato comigo pela página, né? E a gente conversa, eu te dou uma orientação um pouco mais direcionada, tá bom? A Ivete tá falando que ela não tem nada contra, né, a pátria dela, mas ela também ama o Japão. Oi, Rita, boa noite. Bruno Oliveira, realmente são muitas questões entre ir e ficar. Eu particularmente fico bem confusa. Saudade da minha família, medo de perder os meus pais e irmão. Muitas vezes tenho a sensação de que estou aqui parada, faltando atualização profissional. E ao mesmo tempo, recomeçar gera uma insegurança, né? E já adiei o retorno ao Brasil algumas vezes. Como eu disse, é uma decisão bastante difícil, por mais que você tenha a intenção de voltar, e isso era uma coisa que eu ouvia bastante. Eu vim há 20 anos, mas eu ainda penso em voltar. Mas a vida já se estabeleceu ali, né? Então, realmente é uma situação difícil, né? É uma decisão bastante delicada. E a gente sofre porque vem, sofre porque vai ficar, então, né? É delicado. Mas alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar tomar essas decisões difíceis justamente pelo que a gente quer viver, né? Então, se a gente ainda quer aproveitar os nossos pais, se a gente tem um relacionamento, se a gente deixou pessoas importantes aqui e que você quer viver momentos ainda com essas pessoas, então se organize para isso, né? Porque não é uma viagem rápida,
não é uma viagem barata, né? Então não dá para vir todo ano, a cada 2 anos. Às vezes a pessoa vem a cada 5, a cada 10. Eu tenho mesmo tios que estão no Japão há 30 anos e nunca voltaram, né? Mas porque também foram com a família, estabeleceram lá, né? Então cada situação é bastante particular, né? Mas a gente decidiu fazer, né, a live nesse tema, como eu falei, por conta dessa minha vivência, né, particular de estar retornando para o Brasil depois de 3 anos no Japão, e também, né, dessas questões que eu vejo que são bastante comuns. Muita gente fala, muita gente pensa a respeito disso. Eu vou ficar, eu volto, o que eu vou fazer, como é que eu vai fazer, né? E é uma decisão que, né, só você mesmo pode tomar, né? Mas espero que você consiga decidir, Bruna, e, né, o que for melhor para você. A Rita Kishi está dizendo: tenho medo de ir, tenho medo de chegar e pessoas querendo me assaltar, achando que eu tenho dinheiro. Tenho 9 anos direto aqui no Japão, eu queria muito voltar, mas tenho muito medo. Isso é uma questão que é bastante interessante, né? As pessoas acreditam que só porque nós estamos morando no Japão, que aí, assim, todo mundo que mora no Japão é rico, né? Que a gente ganha muito dinheiro, né? Lembrando, eu penso que isso é um legado, né? Daquelas pessoas que foram na década de 80, que trabalharam muito, mas como não existia, assim, existia menos conhecimento ainda das possibilidades do Japão, existia muito medo, muito mais medo de estar aí, uma insegurança e assim, uma solidão muito maior, as pessoas juntavam muito mais, economizavam muito mais para retornar o quanto antes. Então as pessoas realmente, né, que foram para o Japão nessa década, né, nas décadas de 80 e de 90, que estabeleceram um plano e que pensaram, não, eu vou ficar aqui por esse tempo, eu vou juntar o máximo de dinheiro que eu puder para recomeçar minha vida no Brasil, para voltar para minha família, conseguiram fazer isso, né? Muitos conseguiram e foram bem-sucedidos. Então a gente, né, algumas pessoas criaram essa ilusão de que agora todo mundo que está no Japão é muito rico e que você tem muito dinheiro. E não é verdade, né? Como eu disse, se a pessoa vai sozinha, ela pode ter ela tem uma experiência incrível de morar, né, num outro país. Mas falar que em 2, 3, 5 anos ela vai juntar muito dinheiro, já não é mais tão assim, né? Já não é mais tanto a realidade. Então, né, mas existe essa ideia, né, essa crença de que, porque voltou do Japão, voltou milionária, né, e não é bem assim. Valéria Cristina: olá, boa noite, estou aqui há 2 anos, moro sozinha, fico nessa dúvida Brasil ou Japão. Meus filhos estão no Brasil, queria muito trazê-los, mas aí fica meu pensar, será que eles se adaptariam? Aí fica um pé no Japão e outro no Brasil, no outro aqui, né? E realmente o Brasil tá muito difícil. Valéria, como eu falei, eu não sei a idade dos seus filhos, mas realmente precisa de uma preparação para que eles não sintam tanto. Assim, vai sentir, mas o fato de estar perto da mãe, né, da família, talvez acaba minimizando isso um pouco, né, essa questão. Mas o mais importante é que você tenha, né, muito claro para você os propósitos que te levaram para o Japão, o fato, né, de como você está se estabelecendo aí e, né, verificar. A hora que você achar que a saudade apertou demais ou que realmente, né, você poderia ter melhores condições de criá-los aí no Japão ou de você retornar e criá-los aqui, enfim, né, você aí toma a sua decisão, né, e assim, um pouco antes de eu vir pra cá, de voltar, eu li uma frase que é assim, decide o que você quer, faz as malas, vai e não olha para trás. Claro que isso é muito radical, é muito difícil, porque, como eu falei, a gente cria raízes aí. Não tem como a gente simplesmente virar as costas e fingir que nada da vida que a gente tem aí no Japão aconteceu, né? Eu, pelo menos, acho isso pouco provável. Mas, né, é assim, como eu falei também, em alguns momentos a gente vai precisar tomar decisões que vão mudar radicalmente a nossa vida, mas às vezes a gente tem esse desconforto no começo e depois a gente percebe que as coisas aconteceram exatamente como deveriam. A gente
readapta, né? Nós somos seres capazes disso. Como eu falei, nós saímos do Brasil, então a gente tem muito mais, talvez, facilidade de readaptar aqui, que é um país, que é o nosso país, do que o tanto que a gente teve que ralar para se adaptar no Japão, né? Então, mas é uma questão, volto a falar, que é muito particular. Cada um vai decidir o que acha melhor para si. Não tem o certo e errado, não tem o que é melhor. Tem o que é melhor para você. E pode ser que o melhor para você seja o melhor para você neste momento e que daqui um mês já não seja mais o melhor, né? E aí a gente tem essa possibilidade sempre de retornar. Isso é que é o bom, né? Então, Michael, isso é o que está acontecendo, né? Realmente a gente está só para sobreviver. E vamos lá, gente. Bom, a gente já tá com praticamente 1 hora de live. Vou ler mais alguns comentários, depois a gente encerra. E se faltar algum comentário, depois eu retorno, né, na live e respondo todos eles, tá bom? Mas desde já eu já quero, né, deixar o meu grande agradecimento para vocês. Nossa, a live passou 1 hora que passou voando, né? Gente, foi muito bom a participação de todos. Realmente muito obrigada, né, para quem tá no Japão, para quem tá no Brasil, e dizer que, né, foi uma satisfação muito grande participar e poder, né, ter esse bate-papo aqui com vocês. Então, o José Takakua tá dizendo que ele ficou no Japão por 12 anos, faz 10 que está no Brasil. E o negócio está feio, né? As coisas boas que aconteceram foram que eu voltei a estudar, terminei os meus estudos e comprei minha casa própria, né? Que tá financiada. Então faz 10 anos que eu sonho em poder voltar para o Japão, né? Porque realmente aqui no Brasil falta tudo: segurança, educação, dignidade e respeito com o povo. Essa questão, né, da educação, da forma como a sociedade brasileira e da forma como a sociedade japonesa então realmente a gente sente bastante, né, essa diferença no próprio, né, na própria convivência com as pessoas. Mas se você se cerca das pessoas que são, né, parecidas com você ou da sua própria família, então a gente consegue também ser esse agente positivo de tentar trazer, né, as experiências que a gente teve no Japão para o nosso cotidiano aqui no Brasil, né, de fazer com que, de conscientizar as pessoas que existe uma possibilidade de ser diferente, né, e de ser esse agente positivo, porque a sociedade é feita por pessoas, né, pode, mas um só, mas se você é um agente multiplicador de ideias boas, algumas pessoas vão comprar essa ideia e aí aos poucos, pode ser que, né, não seja tão rápido, mas a gente consegue ser uma influência positiva no local onde a gente está. Eu acredito bastante nisso. Né? Então a Débora Aoyama está dizendo que é bem difícil a adaptação das crianças, apesar de muita gente discordar. Eu concordo, Débora, assim, a adaptação das crianças é difícil, sim. A gente, né, não pode menosprezar o sentimento, né, das crianças, as sensações, e como pais ou educadores, pessoas próximas das crianças, ficar realmente sempre atento, como eu falei, aos comportamentos, né? Então isso é bastante importante. Oi, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, tem um montão de comentários aqui ainda. Eu vou ler todos eles e depois a gente finaliza, tá bom? Aí eu retorno respondendo os comentários depois. A Rita tá dizendo: meu começo também foi assim, foi difícil demais, mas é uma fase, né, que vai passar, realmente a gente passa. A Débora dizendo que o filho dela, caçula, nasceu aí no Japão, então penso que essa questão de adaptação seria caso ela voltasse ao Brasil, né? Então é para os dois lados, realmente, para pessoas que tiveram filhos no Japão e vão retornar para o Brasil, a criança vai precisar desse tempo para se adaptar do mesmo jeito, né? Oi, Carolina, boa noite. A Débora tá dizendo: voltei do Brasil há pouco tempo, moro no Japão há mais de 25 anos. De verdade, as pessoas no Brasil evoluíram muito e as questões aqui no Japão, em sua grande maioria, estão paradas no tempo. O horário de trabalho não permite muitas coisas, inevitavelmente vai nos empurrando a seguir com a boiada. Precisa de muita força de vontade para sair do quadrado. Com certeza, para a gente abandonar essa zona de conforto, o hábito, né? A gente se acostuma com essa rotina, faz com que o nosso corpo se acostume também, e aí até a gente decidir, né, recomeçar, vai um processo.
né? Mas realmente eu também concordo, né, Débora, que algumas coisas aqui no Brasil evoluíram bastante também. Daniele Ueno, boa noite. A parte mais difícil é pensar que na verdade estamos abrindo mão, tanto no caso de ir quanto de ficar. Toda escolha demanda isso, né? A gente não pode ter tudo. Então, o fato de ir para o Japão, de ter essa experiência nova, de viver fora, né? Realmente traz um benefício muito grande. Mas a gente também deixa muita coisa para trás. E aí vai chegar eu acredito que vai chegar para todo mundo o momento de colocar isso na balança e ver o que vale mais. Se é essa experiência, claro que para as pessoas que vão com família a realidade é bem diferente, né? Mas para as pessoas que vão sozinhas e que deixam a família aqui, em algum momento, acredito que pesa bastante, né? O fato de não estar com a família. Por mais que você faça bons amigos no Japão, isso é possível, tá, gente? Por experiência própria, eu vou falar para vocês que eu tive, né, a grande boa sorte e a felicidade de fazer amigos maravilhosos aí, que eu sei que vão seguir comigo para toda a vida, mas no caso de família não tem como, né, é insubstituível. Então, e como a Bruna, né, também comentou, essa questão da atualização profissional é diferente para quem não tem nenhuma profissão aqui no Brasil e vai para o Japão, mas para gente que tem, então alguns cursos, algumas atualizações no Japão ficam bastante difíceis, né? Porque alguns cursos são oferecidos somente em japonês, então você precisa ter um nível de Nihongo muito alto para conseguir acompanhar. E aí vai também demandar de um tempo para você conseguir, né, se aperfeiçoar na língua japonesa até você fazer esse curso. Aqui no Japão aqui no Brasil é tudo em português, então você não tem dificuldade, né, para poder fazer essas atualizações na nossa profissão. É, tô, ó, isso a gente não larga, né? Tem umas coisas que a gente não vai largar nunca. Então a Daniele complementa. A impressão que temos é que sempre estamos perdidos, sem rumo, com a sensação de não ter onde começar de novo no Brasil, mas insatisfeitos de continuar aqui. Bem difícil. Essa reclamação é bastante constante. A vida no Japão é corrida, a vida no Japão é ruim, e, né, mas assim, também, se eu for pro Brasil, o que eu vou fazer? Né? Então, muitos tem a intenção de retornar, mas com valor para poder montar um negócio próprio, porque ou já tem esse negócio no Japão, ou também, né, talvez não se acostumem com aqui, ou não tem uma qualificação aqui no Brasil de ensino, né, de educação formal, e então gera essa insegurança. Mas, como eu falei, são escolhas, né, e aí a gente vai fazendo, né, ao longo da vida uma série de essas escolhas a gente faz todos os dias. Como eu falei, o que vai determinar isso é o que a gente realmente quer pra gente, né? Então, gente, bom, vou finalizar, né, a live de hoje. Tem mais os comentários aqui para eu ler, mas como eu falei, eu vou aos poucos respondendo, né? Márcio Kirimoto, bom dia, boa noite. A Maria Takaki, estou aqui no Japão desde 2005, vim com um filho já adulto, um casal, e meu marido já estava aqui há 15 anos sozinho. Em 2010 ele faleceu, meus filhos já se estabilizaram aqui, sinto saudade do Brasil, já fui no Brasil fazer um inventário, né? Mas achei tudo muito caro e burocrático. Voltar a morar para o Brasil, acho que não mais. Apesar, né, que o amanhã a Deus pertence. Então, como eu falei, realmente a nossa vida é muito dinâmica, né? Então, muitas coisas vão acontecendo e que a gente não tem controle, né? E isso vai determinando as nossas próximas escolhas, né? Mas algumas coisas aqui no Brasil acabam realmente sendo bastante burocráticas, processos bastante demorados, né? Não tem uma agilidade em algumas questões e isso dificulta, né, resolver algumas coisas, mas se você já, né, tá aí, tá feliz, tá com seus filhos, eles estão estabilizados, você também, né? Então que seja a melhor vida para vocês. Simone Shelton, muito boa live, obrigada, eu que agradeço, né, pela participação de todos vocês. Michael falando, quando a live é boa passa rápido, né? Agora no esgotou. Infelizmente o relógio 2 passos para frente e 5 para trás. Que bom que que vocês também tiveram essa sensação, né? Que a live foi muito boa e que passou rapidinho, né? Então, no próximo mês, se eu não me engano, dia 21 de novembro, então vou fazer uma outra live, né? Falando sobre algumas questões
sobre outras questões, a gente ainda está definindo o tema, mas se vocês tiverem uma sugestão, quiserem, né, que eu fale sobre algum outro assunto, né, de interesse de vocês, pode deixar aqui no comentário, podem colocar lá na página que vou considerar todos eles, ok? Então, muito obrigada a todos. Gostaria novamente de agradecer ao pessoal do Portal Me, né, pelo espaço, pela oportunidade. Fiquei realmente muito feliz com a live de hoje. E nos vemos então, né, no próximo mês com outra live. Espero contar com a presença de todos vocês. Muito, muito obrigado. Uma ótima noite para quem está no Japão, bom descanso. Um ótimo dia para quem está aqui no Brasil. E até mais. Muito, muito obrigada.